Sentimentos complexos, comportamentos em ação, uma dança intricada de emoção. Vamos juntos desvendar, entender as neurociências com Adriano Freitas. Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neurociência clínica, neuropsicologia clínica. Neste episódio eu falo sobre pulsoterapia. Na escola da vida, aprendemos a cada dia, todo dia educando a mente. Já maratonou, já se programou, ouviu todos os episódios desse canal? Então que tal, se você chegou depois, não ouviu a tudo, que tal se programar e ouvindo mais de um episódio e colocar em dia todas as informações interessantes sobre as neurociências? Então lá, são mais de 230 episódios, muita informação disponível para você. E se quer colaborar com a continuidade do projeto, gostou desse podcast, quer que ele continue, basta compartilhar o canal e os episódios que você gostou mais com seus amigos, colegas de trabalho, nas suas redes sociais, pois essa divulgação nos ajuda muito a manter o projeto vivo. E para participar, sugerir temas, fazer críticas, elogios, sugestões, é só enviar um e-mail para podcast@sustenta-vida.com ou mensagem de WhatsApp para o número 2299-222-1003. E você também pode curtir nossas redes sociais, TikTok, Instagram e Facebook, neurociência.af. Só no YouTube que é um pouquinho diferente, neurociência-AF. E também você pode visitar o meu site, que lá tem bastante informações sobre projetos que eu desenvolvo, sobre minhas atividades profissionais. É só acessar www.adrianofreitas.com. Te espero lá. Descobrindo a magia, sentimentos complexos, comportamentos em ação, uma dança intricada de emoção. Vamos juntos desvendar, entender as neurociências com Adriano Freitas. No episódio anterior, eu citei o exemplo nas Olimpíadas da cantora Celine Dion e, dentre os exemplos, eu citei a pulsoterapia. E chegaram algumas perguntas sobre essa pulsoterapia. Em primeiro lugar, eu gostaria de esclarecer que eu não afirmei, eu dei como um exemplo, né? Não afirmei que é o caso da Celine Dion ter usado a pulsoterapia especificamente, apesar de ser uma alternativa para obter os resultados que foram obtidos. Mas não é uma afirmação, foi um exemplo. Mas a partir desse exemplo surgiram questionamentos. Provavelmente de pessoas que possuem algum problema similar ou que conhecem alguém que tem, apesar de raros, mas até outros problemas degenerativos e autoimunes, né? E aí eu resolvi falar um pouquinho sobre o que é a pulsoterapia, esclarecer como ela funciona, os mecanismos de ação e os riscos, para que as pessoas que tenham determinadas doenças, uma gama de doenças possíveis, possam ter mais informações sobre isso, caso os médicos indiquem, e também possam trocar informações sobre isso, se informar e avaliar, né? Porque tudo é uma questão de custo-benefício, tudo é uma questão de até que ponto se assume certos riscos em prol de uma melhora mais imediata, né? De um levante, vamos dizer dessa forma. A pulsoterapia, em resumo, é um tratamento utilizado por pessoas que possuem principalmente doenças autoimunes. Ele é muito eficaz em doenças autoimunes. Também em neurodegenerativas, porque uma boa parte das neurodegenerativas são autoimunes. E além disso, os mecanismos da pulsoterapia também auxiliam neurodegenerativas, mesmo que não autoimunes, em alguns problemas reumatológicos e alguns tipos de câncer também. E do que se trata? Trata-se a pulsoterapia de um período de aplicação de alguma medicação, avaliada como adequada para o caso, em alta dosagem. Essa medicação não é dada em dosagem normal,
É dado em picos de dosagem em um curto período de tempo. Isso repetido de 3 a 5 dias ali. Então é um tratamento, assim, falando de forma leiga, né? O termo não é esse, mas quase que um tratamento de choque, onde a pessoa recebe uma carga muito alta de medicação num tempo muito curto. E é por isso pulsoterapia. Muitas pessoas confundem, acham que tem a ver com pulso, com punho ali da mão. E não. Na verdade, esse pulso é de dar um pulso, né? De dar uma carga na pessoa. E existem vários mecanismos de ação, vários medicamentos que são utilizados nessa pulsoterapia. É importante deixar claro, tanto para pacientes autoimunes, neurodegenerativos, que possuem câncer, doenças reumatológicas, que ele não ajuda em nada na cura. Não é um mecanismo de cura. Então eu deixo isso claro porque as pessoas podem ter uma ilusão, né, principalmente quem fizer o uso, de que sentiu uma melhora absurda num primeiro momento e ela se enche de esperança achando que é um caminho para a cura e começa a querer manter isso por muito tempo, né? E muitas vezes, por mais que seja informada dos riscos, né, do preço a se pagar por isso, ela ignora, porque o bem-estar é tão grande perto do que ela sentia que o cérebro dela busca soluções mágicas, né? O que gera menos esforço, menos transtorno e rapidamente dá um levante na pessoa. Isso vai ser muito fácil, muito agradável para o cérebro, muito agradável para a pessoa, e o risco que a pessoa tem é justamente insistir nisso sem trabalhar uma possibilidade de reversão ou de adiamento da progressão do quadro, né? Que seria o tratamento mesmo que deveria ser feito. A pulsoterapia ela é feita em momentos ou de crise aguda, onde a pessoa tem problemas de locomoção, problemas de mobilidade, problemas de dor, que impedem ela de levar uma vida confortável, mas que em algumas pessoas, né, aí é aquela história, cada paciente é um paciente, cada quadro é um quadro, e em algumas pessoas ela tem realmente um efeito que para a pessoa parece até mágico, que onde quase tudo que ela sentia, de repente, ela se sente nas nuvens e pronta para trabalhar, pronta para fazer tudo que ela gostaria, só que ela tem que entender que é temporário, né? E ela vai ter preços a pagar pelo uso disso. Dependendo do caso, pode ser seguro em um certo intervalo de tempo, mas dependendo do caso, isso pode gerar consequências. E ela precisa saber avaliar isso, conversar com um médico, né? Esse é o aviso que se dá, por isso que eu faço essas ressalvas todas, para que as pessoas entendam que não é uma fórmula mágica, nem um caminho para a cura. É um tratamento paliativo e que realmente, em alguns casos, pode dar um bom levante na pessoa para que ela se sinta confortável para continuar com suas atividades cotidianas. Os medicamentos usados aí vai depender do que o médico avaliar, então sempre importante ter um médico acompanhando, né? De maneira nenhuma tentar pesquisar por conta própria, fazer esse tipo de tratamento por conta própria, de modo algum, justamente pelo risco que se tem nele. Os medicamentos usados podem ser vários, dependendo da avaliação do médico, né? Pode ser a metilprednisolona, a prednisolona, a dexametasona, a ciclosporina, rituximab, o metotrexato, pode ser a azatioprina, ciclofosfamida. Também, em alguns casos, pode ser utilizadas as imunoglobulinas, principalmente no caso das neurodegenerativas, né? A IVIG, ela também é muito utilizada, né? A imunoglobulina IVIG, porque ela vai ajudar muito em quem tem síndromes neurológicas, neurodegenerativas, como, por exemplo, a Guillain-Barré, né, aguda, ou o PEDIC, CIDP, que são como se fosse a forma crônica da Guillain-Barré, a miastenia grave, lúpus eritematoso, esclerose lateral amiotrófica. Então, algumas dessas doenças, elas são beneficiadas também com imunoglobulinas. Bom, um principal mecanismo de ação da pulsoterapia é justamente reduzir inflamações sistêmicas, inflamações graves, né? E geralmente, pacientes com essas doenças,
elas geram quadros de inflamação, e esses quadros inflamatórios é que vão limitando cada vez mais a pessoa, vão deixando a pessoa num estado que realmente fica complicado ela manter a rotina diária dela. E também a gente tem que lembrar que as doenças autoimunes, inclusive as neurodegenerativas de fundo autoimune, são aquelas em que as células de defesa do organismo atacam o próprio corpo, atacam próprios órgãos. Então a pulsoterapia, além de controlar a inflamação, ser uma carga no controle imediato da inflamação, ela atua inibindo esse mecanismo autoimune, né? Ela baixa essas células que estão atacando o próprio corpo, né? Então ela também tem um efeito imunossupressor, e aí tanto que é usado também lembrei agora, alguns pacientes recém-transplantados também podem utilizar. Então ela também abaixa a imunidade da pessoa, e esse ataque ao próprio corpo é reduzido, né? E como é uma carga alta de medicação num curto espaço de tempo, isso é feito de uma forma muito imediata, né? Os efeitos eles são muito rápidos. A pessoa tomou e depois de horas ela já começa a se sentir outra, né? Justamente porque o efeito já começa a agir de forma muito rápida. Então, assim, apesar de servir para doenças reumatológicas, para câncer, né? Para outros problemas autoimunes, mas focando aqui, por ser um episódio de um podcast de neurociências, focando na área neuro, a gente pode dizer, então, em resumo, né, que os mecanismos principais de ação da pulsoterapia são, como eu falei, a redução da inflamação, a modulação imunológica para evitar que as células de defesa ataquem o próprio corpo, e também neuroproteção, né? Porque alguns agentes usados na pulsoterapia, eles têm efeitos neuroprotetores, que ajudam a proteger os neurônios contra mais danos, contra danos adicionais, ou seja, ele dá uma seguradinha ali no avanço dos danos que seriam causados aos neurônios. Por exemplo, a ciclosporina, ela pode ajudar a prevenir a morte celular em doenças neurodegenerativas. Então não deixa de ser um tratamento que colabora um pouco para segurar naquele momento a degeneração de células nervosas. Porém, não é um tratamento de cura, repetindo sempre isso aqui. A pulsoterapia ela também influencia na neuroplasticidade, né? Então, que é aquela capacidade que eu já falei em outros episódios, de o cérebro se reorganizar e formar novas conexões neurais. Como ela atua ali, isso é crucial para a recuperação de lesões neurológicas e na reabilitação de pacientes com neurodegenerativas. Então, ela é um tratamento que realmente ela tem alguns efeitos que surpreendem, mas sempre deixando claro que ela precisa de um acompanhamento muito sério, muito frequente de um médico. A pessoa tem que ser muito bem informada dos riscos, porque como eu já falei antes, uma aspirina tem efeito colateral, né? Uma dipirona tem efeito colateral. Tem riscos, todo medicamento tem algum risco. Só que muitas vezes a gente usa no nosso dia a dia porque o custo-benefício, os efeitos e o risco podem ser muito pequenos. Então compensa, porque o que pode sentir em consequência é ignorável até. Mas no caso de uma pulsoterapia, não. Dependendo da frequência de uso, da intensidade de uso, isso pode ser realmente danoso. Ela pode causar danos, uma baixa adrenal, problemas nos rins, problemas hepáticos, osteoporose, ou seja, podem ser provocados vários problemas que não são da doença original e que venham até agravar a doença original. Então, algumas neurodegenerativas, elas tendem a já gerar, até pelo seu tratamento, riscos maiores na questão adrenal, ali na questão dos rins, hepática, e isso pode fazer com que essa fragilidade que esses pacientes tenham se torne mais grave. Então, por isso é que a gente não pode deixar de ter um acompanhamento e tomadas de decisão, né? O que eu falei naquele episódio que eu citei a Celine Dion. Muitas vezes isso varia de acordo também com o que a pessoa quer.
né? Você quer estar de pé, mesmo que depois pague um preço alto por isso. Ou você não, você, né, utiliza os momentos gravíssimos e toca a vida do jeito que dá para não ter que pagar esses preços, né? Então, isso até certo ponto o médico vai poder orientar o que pode ou não acontecer, e até certo ponto a decisão é de quem vai utilizar, né? Até aquela expressão que eu utilizei, né? Se a pessoa quer ir deitando devagar ou se ela quer cair de pé, né? Então, isso são decisões do paciente que ninguém pode interferir, são decisões próprias, mas para que sejam tomadas pelo paciente, ele precisa ter informação, né? Ele precisa conversar com o médico, saber exatamente quais são as chances de cada coisa acontecer, com que frequência cada coisa poderia acontecer, se uma pulsoterapia mais espaçada seria mais segura ou não no caso dele, se uma pulsoterapia espaçada teria os efeitos necessários ou não, no caso dele teria que ser uma pulsoterapia mais frequente, consequentemente com mais riscos. Então isso tudo tem que ser muito avaliado. Essas informações têm que ser muito bem conversadas, né? E o paciente tem que decidir de forma muito consciente se ele quer ou se ele não quer, né? O paciente tem o direito de não querer fazer uso dessas medicações e seguir a vida como dá, com menos danos possíveis, né? Para ter um menor controle de danos. Ou não, ele pode, não, eu pago o preço, mas eu quero estar bem. E isso é uma decisão que só ele vai poder tomar, porque cada um sabe aonde o calo aperta, né? E lógico, essa parceria com o médico, né? Porque também não adianta a pessoa decidir que quer pagar esse preço e tomar e abandonar e não querer checar, não querer ver o que está acontecendo. Então eu acho que à medida que a pessoa vai tendo um contato com o médico mais frequente, ela pode ir avaliando, não, isso aqui me gerou consequências, eu estou querendo parar ou não estou, ou será que não tem uma alternativa, reduzir um pouco a dose, e, sabe? Esse acompanhamento é importante, você fazer o acompanhamento dos rins, da parte hepática, né, de tudo que pode ser afetado por essa pulsoterapia, para também não entrar naquela de se matar por um bem-estar momentâneo, né? Então isso tudo tem que ser muito bem avaliado, muito bem decidido por cada pessoa. Eu fiz esse episódio a partir dos questionamentos que surgiram, mas justamente também para esclarecer, porque tem pessoas que muitas vezes nem têm essa informação, né? Tem pessoas que estão passando por problemas como a Guillain-Barré crônica, que é a CIDP, e não sabe que pode fazer uso desse mecanismo. Pessoas com alguns tipos de câncer que também não sabem, problemas reumatológicos, porque o médico pensa que a pessoa não vai querer pagar o preço. Só que pode querer pagar, né? E aí? Então, lógico, não estou acusando médico nenhum, cada médico sabe o que é melhor para o seu paciente. Mas em alguns momentos o paciente pode querer decidir, diferente do médico. E esse é um direito. Então, eu acho que conversar com os profissionais, trocar informações, mas também acatar as orientações dele, ver o que é melhor para cada caso e daí decidir corretamente se você realmente está disposto ou não, e não deixa de ser um coadjuvante importante para quem tem essas síndromes raras, essas doenças, como eu falei, né, que pode realmente dar uma ajuda bastante boa, mas sempre ressaltando isso, não é um caminho para a cura, é um paliativo para um bem-estar temporário. Na escola da vida aprendemos a cada dia. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neurociência clínica, neuropsicologia clínica. Neste episódio eu falei sobre pulsoterapia. Quer sugerir temas, fazer críticas, elogios, deixar dúvidas? Envie um e-mail para a gente, podcast@sustenta-vida.com,
ou mensagem de WhatsApp para o número 22 99222 1003. E não deixe de compartilhar o episódio se você gostar e os canais nas suas redes sociais, com seus amigos, colegas de trabalho, para nos ajudar a manter esse projeto vivo. Semana que vem estou aqui de volta com mais um episódio. Até lá! Uma dança intricada de emoção. Vamos juntos desvendar, meu entender, as neurociências com Adriano Freitas.